Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, se você não me conhece, e eu quero te dar as boas-vindas e também rogar a você que nos ajude aí, inscrevendo-se no canal para nos dar uma força aí. Estamos aí numa meta para chegar a 1000 inscritos, né? Falta pouco. E se você me ajudar fazendo a sua inscrição, você vai estar abençoando aí o meu ministério e ajudando o meu canal. Também lhe peço que assista o vídeo até o final, né? E também deixe o seu like, o seu comentário, né? Aqui também nos comentários, né? Nos falando aí o que você achou do nosso conteúdo, da nossa aula, né? Alguma crítica construtiva nós acataremos, né? Alguma dica para melhorar o nosso canal será muito bem-vindo. E também que você possa nos ajudar aí compartilhando este canal nas suas redes sociais. Como você está vendo, né? Eu estou aqui com a camiseta da EBD, Escola Bíblica Dominical. Então o meu canal ele é mais voltado para a área do ensino e mais propriamente dito da escola dominical. Nós estamos comentando as revistas da CPAD, da classe dos jovens e dos adultos. Então, se você não conhece o meu conteúdo, você pode aí assistir e conhecer. E você que já é inscrito no nosso canal, já acompanha o nosso conteúdo aí há algum tempo, muito obrigado por mais uma vez ter clicado nesse vídeo. E eu quero pedir que você fique comigo até o final, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, interagindo comigo também, deixando aí nos comentários aquilo que você pensa sobre a lição. Então hoje nós vamos estudar a revista dos adultos, né? Nós estamos estudando nesse trimestre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, que tem por título Paulo e seu amor pela igreja. Ela vai ser estudada em classe no dia 5 de dezembro de 2021. O texto áureo da nossa lição é a parte A, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática, diz o amor cristão, não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. E eu também quero pedir a você que faça a leitura bíblica em classe. Eu vou deixar aqui na tela, eu já fiz a minha leitura, o meu estudo, e é bom que você leia primeiro, antes de continuar o vídeo, ler primeiro a leitura bíblica em classe, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, né? Do versículo 1 ao 10º. Estou deixando aqui na tela, você pode dar uma pausadinha no vídeo e também efetuar a leitura aí, que ajuda muito, né? O que é que nós vamos estudar nesta lição, né? Nós vamos estudar o amor de Paulo pela igreja. O título da nossa lição já mostra isso, né? Paulo e seu amor pela igreja. Nós vamos estudar também amor e fé na igreja. E por fim, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então essa lição ela vai ser um misto, né? Do estudo do apóstolo Paulo, da pessoa de Paulo, do amor dele pela igreja, com o estudo da igreja aos Tessalonicenses, né? Mostrando a fé desta igreja, o amor e a esperança. Então é isso que nós vamos aprender nesta lição. Então vamos lá, que você possa estar aí conosco, né? Fica aí conosco, assista o vídeo até o final, isso é muito importante para nós, né? Para a gente entender que você está gostando do conteúdo. Então vamos lá. No ponto 1, o amor de Paulo pela igreja. Nós já vamos ver o amor de Paulo pela igreja. Subtópico 1, o amor como de um pai para com um filho. Geralmente, o apóstolo Paulo, ele tratava
a igreja, as pessoas que ele ganhava para Cristo como filhos, né? Filhos na fé. Ele se dirige a Timóteo como filho, meu filho na fé. E sempre que Paulo ganhava alguém, ele considerava esse alguém como filhos, né? Porque ele tinha gerado estas pessoas em Cristo Jesus. Então, o amor do apóstolo Paulo para com a igreja aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, era o amor como de um pai para com o filho. Nós podemos ver isso, né, na preocupação de Paulo, no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe. Ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Ou seja, ele orava, se preocupava e orava pela igreja de Tessalônica. Isso é o amor de um pai. E ele também lembrava, né, como um pai lembra as virtudes do filho. Ele lembrava as virtudes da igreja de Tessalônica. Ele diz o versículo 3 da leitura bíblica em classe: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então você vê aí que ele se preocupava com a igreja de Tessalônica e ele tinha a igreja como filhos na fé. Mas não era só, né, a igreja de Tessalônica. Ele também escreve a igreja de Corinto, lá na primeira epístola, capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele diz: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vos gerei em Cristo Jesus. Então ele fala assim: mesmo que vocês tenham muitos tutores, muitos aios, vocês não terão muitos pais, porque o pai de vocês espiritual sou eu. Eu que preguei para vocês, eu que gerei vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Subtópico 2, o amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Então, os cristãos de Tessalônica eram alvo do amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto de seu ministério. Não é que Paulo não amava outras igrejas, né? Mas geralmente havia muitos crentes rebeldes que entristeciam o pai espiritual, que no caso era Paulo. Mas a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que dava alegria para Paulo, porque eles viviam na fé, no amor e na esperança. Lá no versículo 8 da leitura bíblica em classe, diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Então Paulo via o fruto da igreja em Tessalônica e ele se alegrava. Então era um amor motivado pelo modo que a igreja vivia. Então quanto mais a igreja de Tessalônica vivia o evangelho, mais Paulo se alegrava e o seu amor crescia cada vez mais. Subtópico 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Este é o lugar que Deus nos plantou. Isso aqui é muito interessante, porque o autor aqui, o pastor Helenay Cabral, o que ele está fazendo? Ele está nos exortando a agradecer a Deus e louvar a Deus pela igreja que nós pertencemos. Porque da igreja local que nós pertencemos, porque foi ali que Deus nos plantou. Então não devemos, né, mesmo que há divergências, há um ditado que diz cada cabeça uma sentença, é verdade,
Mesmo que haja divergências entre os irmãos na igreja local, não deve faltar o amor, porque se faltar o amor, a igreja desestrutura, desmorona, né? Uma igreja local não vive sem amor mútuo, amor entre os cristãos, amor entre os irmãos, não tem como subsistir. Então, o amor deve nortear, deve guiar a igreja em que nós congregamos, tá bom? Então, esse primeiro ponto, nós aprendemos aí o amor de Paulo pela igreja. Só recapitulando aqui, né? Ele vai falar que o amor dele é como de um pai para com os filhos, né? Ele vai elogiar a igreja de Tessalônica e o modo de viver da igreja alegrava Paulo, né? Porque qual é o pai que não quer ver os seus filhos, o pai na fé, né? Não quer ver os seus filhos andando na verdade. Então Paulo se alegrava por isso e, por fim, nós aprendemos aqui também que o amor deve guiar, nortear a igreja local. Ok? Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma pergunta, antes de nós passarmos para outro ponto, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir, né, responder a sua pergunta ou comentar também aquilo que você colocar aqui para engrandecer o nome do Senhor e edificar aqueles que estão também, que vão assistir esse vídeo. Então vamos para o ponto 2, o amor e fé na igreja. Então são duas coisas que não podem faltar de jeito nenhum na igreja de Cristo, que é o amor e fé. Subtópico 1, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então, o ensino de Paulo ele falava muito desse amor, né? Que o amor de Deus que manifestou-se na pessoa de Cristo, o amor salvífico, e também Paulo mostra que a expressão suprema de amor foi a crucificação de Jesus no Calvário. Então, em muitos aspectos, em muitos lugares na sua carta, Paulo fala do amor de Deus, do amor que ele demonstrou para conosco, do amor que Deus em Cristo demonstrou para com as nossas vidas. Isso foi muito importante porque Deus, ele provou o seu amor. Porque o amor, ele é um substantivo abstrato, ele precisa ser materializado. Então Deus provou esse amor para conosco. Subtópico 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. Então fé e amor têm uma correlação inigualável. Nós vamos ler aqui em Efésios 1:15, está aí na sua própria revista, né? Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então, a fé em Jesus Cristo e o amor para com os irmãos tem uma relação muito estreita, né? Muito intrínseca. Ou seja, ela depende, né, praticamente um do outro. Por quê? Se eu amo a Deus, e eu preciso amar o meu irmão. Então, se eu não amo o meu irmão, o meu amor a Cristo fica comprometido. Porque como eu vou amar a Cristo que eu não vejo, sendo que eu não amo o meu irmão da igreja local, eu não converso com ele, eu não tenho comunhão com ele, eu não posso nem olhar no rosto dele, como que eu vou amar a Deus, sendo que eu não amo o meu próximo que está do meu lado, o meu semelhante? Então há uma correlação muito grande. Então Paulo fala aos Efésios do amor deles para com o Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Isso é muito importante. Subtópico 3, na dimensão prática do amor, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. Isso aqui é muito importante para nós. O amor, ele deve ser prático.
Não tem outro jeito de demonstrar amor a não ser na prática. Porque falar de amor é fácil. Falar que ama alguém é fácil. O problema é provar isso. É por isso que a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nossos pecados. Então ele não só falou, eu amo a humanidade, não, ele provou. Então o amor, a dimensão do amor deve ser prática. Não tem outra maneira de demonstrar amor a não ser na prática. Por ações, por obras, por atos, por atitudes e não só por palavras, né? Então, na questão de Paulo como um pastor, né, de que maneira o pastor ele vive essa dimensão prática do amor? Ele deve pastorear com fidelidade a igreja do Senhor, suprir a necessidade da ovelha que está em necessidade, visitar os irmãos que estão em enfermidade, orar uns pelos outros, aconselhar e tantas outras coisas mais. Então, esta é a atitude prática do pastor, viver uma vida prática, mostrando o amor na prática, ok? Então vamos recapitular esse ponto aqui, no ponto 2, o amor e fé na igreja. Então nós vimos aí, em primeiro lugar, que o amor é algo que Paulo escreveu, ele se dedicou muito escrevendo nas suas epístolas. O amor a Cristo e o amor para com o próximo. Vimos também que nos seus ensinos Paulo usou muito a fé e o amor. A fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. E por fim nós vimos a dimensão prática da fé, ou melhor, do amor, né? A dimensão prática do amor na igreja. Não tem como demonstrar amor a não ser na prática. Ok? Se você tem alguma pergunta nesse ponto, antes de passar para o outro ponto, coloque aqui nos comentários, interaja conosco, deixe o seu comentário aí, tá bom? Para nos ajudar. Então vamos para o ponto de número 3. As 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então nós vamos ver aí, número 1, as 3 virtudes teologais. Primeiro aos Tessalonicenses 1 e 3, né? Que é o que está aí na sua leitura bíblica em classe. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra, da fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então, a primeira, Paulo fala aí de 3 virtudes. Primeiro, ele fala da fé, depois ele fala do amor e depois ele fala da esperança. São três termos teologais que Paulo utiliza nos seus escritos, né? E aí, lá em 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, o amor, Paulo fala de 3 virtudes, fé, esperança e amor, e dentre esses 3, o amor se sobressai, né? Porque o amor, ele é maior, né? Segundo a Bíblia mesmo, mas o maior destes é o amor. Então, subtópico 2, a virtude da fé. A fé se refere ao efeito prático de que o apóstolo denomina como obras de fé. Ou seja, a obra também, Paulo usa a expressão obras de fé, por quê? Porque, obras da fé, né, melhor dizendo, porque a fé também é um substantivo abstrato e ela necessita de materialização. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então, se eu tenho fé, eu preciso demonstrar esta fé. Então, nós somos encorajados a produzir frutos na igreja local que reflitam a nossa fé. Todas as nossas atitudes devem refletir a nossa fé. Ok? E subtópico 3, a virtude do amor. Então, Paulo usa a expressão, no versículo 3 aí, trabalho do amor. Então, ele nos mostra
que os tessalonicenses, né, a igreja em Tessalônica, era uma igreja que trabalhava, né, em amor. O amor era a motivação do trabalho. Eles trabalhavam porque eles amavam. Então, o trabalho era fruto do amor. Então, por eles amarem a obra de Deus, eles trabalhavam, né, em prol do seu semelhante, fazendo a obra do Senhor. E para encerrar, subtópico 4, a virtude da esperança. Então, aí o apóstolo também usa a expressão paciência da esperança, né, que tem o sentido de perseverança. A ideia aí sugere a perseverança da esperança. Então, aquele que tem esperança, ele persevera, ele não desanima, ele não olha para trás, ele trabalha, ele espera, ele vai com paciência, com perseverança, até alcançar aquilo que ele necessita, né? E alcançar a fé, o fruto da fé, que é a esperança. A fé produz a esperança. Se eu tenho fé, eu vou esperar alguém, eu vou esperar algo, eu vou esperar receber alguma coisa. Então esse primeiro ponto aí, ou esse último ponto, né? Nós vimos aí as 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então, só recapitulando aqui esse ponto, aqui nós vimos que Paulo fala da virtude da fé, que a fé também precisa ser materializada, da virtude do amor, que o amor precisa também, o trabalho precisa ser feito com amor, e por fim ele fala da esperança, da perseverança da esperança. Então nós vamos, no corpo da lição, nós vamos encerrar por aqui, mas nós vamos também agora meditar um pouco nas questões, né, que estão no fim da revista. E a primeira questão diz assim: o que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta? O que ela atesta? O amor do apóstolo pelos membros da sua igreja. Então, a carta que Paulo escreveu mostra, atesta o amor que ele tinha pela igreja dos Tessalonicenses, né? A pergunta 2 diz qual elogio Paulo fazia aos Tessalonicenses. Qual era o elogio que ele fazia ali, né? Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses era a respeito do modo como eles receberam a palavra, né? Sua prática em coerência com o ensino recebido. Então Paulo elogia eles, ó. Vocês receberam, né, a palavra e estão vivendo aquilo que vocês aprenderam. Vocês não só receberam, mas estão colocando em prática, né? Então essa aí é a questão número 2. Número 3, o que o apóstolo mostra como expressão suprema do amor? Qual é, segundo Paulo, a expressão suprema do amor de Deus, né? É a crucificação de Jesus no Calvário. Então ele mostrou na cruz para todo mundo ver que ele amava a humanidade, ele mostrou na prática, né? Por isso nós aprendemos que o amor deve ser na prática. A questão número 4, o que há entre a fé e o amor no ensino de Paulo? Há uma relação, uma correlação inigualável. Então, fé e amor não se separam, digamos assim, né? Eles estão sempre juntos, porque há uma relação muito grande entre eles. E para encerrar, a pergunta 5, quais as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo? Quais são as 3 virtudes? Fé, amor e esperança. Então essas questões recapitulam toda a lição, né? 3 virtudes: fé, esperança e amor. Fé, amor e esperança. E o maior desses é o amor. Espero que eu tenha contribuído, né, para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe e oreis por nós para que nós continuemos a pregar e a ensinar a palavra do Senhor, e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.